Então, eu gostaria que vocês abrissem Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17. E eu quero já começar com esse versículo 17. Amém? Obrigado. Portanto, diz o meu testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Então, existe uma primeira ordem aqui no versículo 17. Uma ordem já explícita aqui. No livro de Efésios é um livro muito doutrinário. E no capítulo 1 e no capítulo 2 ele vai explicar os aspectos da nossa salvação. O que foi que Deus fez. E no capítulo 2 ele também vai falar sobre a atitude de Deus e como Deus realizou o processo de salvação na nossa vida. E no capítulo 3 e no 4, ele já vai ser um pouco mais específico. Ele vai começar a dizer como as coisas acontecem. Isso no capítulo 4 ele vai dizer que Deus estabeleceu pessoas dentro da igreja, como professores de escola dominical, como mestres, como pastores, como pessoas que são missionárias, evangelistas. Para quê? Para ensinar a palavra. Para que ensinar a palavra? Para que as pessoas não sejam afastadas ou levadas por qualquer vento de doutrina. Eu não falo só da doutrina cristã, das heresias que dizem que são cristãs, mas de todo pensamento que pode nos afastar de Deus. Isso aí inclui as vãs filosofias, como dizem Colossenses, e outras coisas mais. Então, quando ele dá toda essa lista de como as coisas devem funcionar, agora ele vai para a parte prática. E ele já diz uma ordem, que ele já dá um mandamento aqui para nós. A ordem é: não andem mais como os gentios. Esse andar está ligado a agir, a proceder. Então, quando ele fala, não andem mais como os gentios, ele está dizendo, não ajam mais como os gentios. Ou não procedam mais como os gentios. Quem eram os gentios? Pessoas que estavam afastadas da aliança com Deus. Pessoas que não tinham conhecimento e não tinham compromisso do relacionamento para com Deus. E ele começa a dizer quais eram as principais, ou quais são as principais características de uma pessoa que está alheia à aliança de Deus. Primeira característica, ele vai dizer aqui, portanto, diz o meu testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis. Porque na sua Bíblia talvez esteja dizendo assim, na futilidade do seu pensamento, ou na vaidade do seu pensamento. Talvez a sua versão esteja escrito assim. E o que é fútil? O que é futilidade? Por que Paulo está dizendo que os gentios andam ou procedem assim? Então, conforme o dicionário Liberando, da língua portuguesa, vaidade significa qualidade do que é vão, sem solidez, sem duração. Futilidade também, ou vaidade, também significa ostentação, sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio. Isto é, vanglória. Quer saber se uma pessoa tem um pensamento fútil? Se ela anda conforme a futilidade dos seus pensamentos, ela vai ser marcada por essas características. Então, sobre essa futilidade de pensamento, sobre esses pensamentos sem sentido, esses pensamentos que passam, esses pensamentos que não são duradouros, João Calvino fala em 1547, se não me engano. Ele fala o seguinte: no tocante ao reino de Deus e a tudo que quanto está relacionado à vida espiritual, a luz da razão humana difere pouquíssimo das trevas, pois antes de ser mostrado o caminho, ela é extinta. A sua perspicácia não é mais digna do que a cegueira, pois quando sai em busca de resultado, ela não existe. Miguel, você falou, não entendi nada. Vou resumir para vocês. Calvino está dizendo aqui que um pensamento fútil, ele não consegue abarcar a grandeza do pensamento de Deus. Nós também não vamos abarcar. Mas com o pensamento fútil, ainda é pior. Ele nem consegue chegar perto. Pessoas ímpias
Pessoas gentis têm pensamentos assim, pensamentos fúteis. Olha aqui, ainda no versículo 18. Obscurecidos no entendimento. Outra característica de quem vive distante de Deus. De uma pessoa que está alheia à aliança com Deus. Olha só, o que significa, Miguel? Obscurecido no entendimento. Palavra bonita. Ela está ligada à compreensão. Uma pessoa que tem um pensamento obscuro, ela não consegue compreender facilmente as coisas. Porque o pensamento dela não é claro. Tá certo? O pensamento dela não é claro o suficiente para ela discernir o que presta e o que não presta, ou compreender de fato as coisas. E está também ligado como eu já falei, a essa compreensão. Lembre-se, pessoal, essa igreja de Éfeso, ela estava lá na Grécia. E na Grécia, nessa época aqui, ou séculos antes, ou anos antes, as pessoas tinham o costume, tinham a figuração, pessoal, então, tinham a cultura de filosofar, de conversar para conhecer, para conceber as ideias das coisas e para compreender. Então, olha só, como Paulo fala de obscurecidos no entendimento para quem mora na Grécia. Como é que Paulo pode dizer que o nosso pensamento, eu sou um Efésio, como eu tenho um pensamento obscurecido, se nós temos a luz da razão? Como Paulo está dizendo que os gentios têm um pensamento obscurecido, se são eles que mais filosofam? Como Paulo está dizendo isso? Eu posso explicar para vocês. Ele cita os filósofos, ele não cita, mas ele deixa subentendido a parte filosófica dessa cultura efésia, ou dessa cultura grega. Eles eram iluminados porque os filósofos diziam que eles tinham o quê? A luz da razão. A luz do pensamento. Olha só. Ainda que utilizassem muito do seu intelecto, ou muitos seus intelectos, certamente não era o suficiente para compreender verdades essenciais da vida. Ainda que os filósofos sentassem e debatessem para compreender como a vida anda, eles não chegariam de fato à conclusão certa. Por quê? Porque eles começavam a observar a partir dessa vida, e não de Deus. O primeiro versículo da Bíblia diz o quê? No princípio, meu Deus, os céus e a terra, o começo sempre é com Deus. Às vezes você passa por um problema, mas eu não sei por onde começar. Começa pelo começo, o começo é sempre Deus. Vá orar, vá saber o que é que Deus quer de você. E os filósofos falharam nisso, porque eles começaram a perspectiva através dessa vida, e não na perspectiva de Deus. Então, com isso, tudo que eles conseguiram observar era apenas sombras da realidade. A Sara sabe do que eu estou falando. Existe uma filosofia chamada platonismo, onde ele dizia que existe esse mundo real, na verdade, é apenas uma sombra do mundo ideal. Se é sombra, para ter sombra precisamos de quê? De luz, é óbvio. Para ter sombra precisamos de luz. Mas eles não compreenderam quem de fato era a luz, ou de onde vinha de fato a luz. Quando eu falo de pensamentos obscurecidos, eu estou falando de uma má compreensão da vida. Os gentis não têm uma aliança com Deus, eles não compreendem o começo. Como eles podem interpretar a vida? O máximo que eles vão fazer, sabe o que é? É bater na trave. Os filósofos acertaram muito, mas na essência, no ponto principal, eles pecaram. E Paulo está dizendo, os gentios têm os pensamentos obscurecidos. Os gentios têm um pensamento obscurecido. Versículo 18 ainda, olha só. Desculpa, versículo 18. Obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus. E é isso que eu quero falar agora. Separados da vida de Deus. Mais uma característica que os gentios possuem. Separados da vida de Deus é uma pessoa que não passou ainda pela regeneração. Miguel, que termo técnico é esse? Regeneração significa gerar outra vez. E quando eu falo de gerar outra vez, a gente se lembra de quê? Do novo nascimento. Importa vos nascer de novo. Importa vos nascer de novo. Quando eu falo de gentios que estão separados da vida de Deus, eu também estou falando de uma pessoa ou de várias pessoas que não possuem um relacionamento com Deus. Então, quando eu falo aqui para vocês, escrevam aqui no papel imaginário. Olha aqui. Escrevam aqui, ó. Separados da vida de Deus. Separados, aqui está uma parte da terra.
vida de Deus, aqui, vida é uma ponte e Deus é outra coisa. Se essa ponte cair, eu fico separado de Deus. Vocês estão conseguindo compreender? Mas o que eu posso fazer para me unir com Deus? Eu preciso de uma ponte. É exatamente essa ponte, a vida de Deus. Essa vida foi mostrada e oferecida através do Senhor Jesus Cristo. Virem uma página da Bíblia de vocês. Olha o que Efésios vai dizer no capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, versículo 1. Eu gostaria que alguém lesse. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. O que a palavra diz é, alguém que está separado da vida de Deus, alguém que está espiritualmente morto, sem um relacionamento com Deus, sem ter nascido novamente e continuando morto espiritualmente. Mais outra característica aí do pensamento ou da vida dos gentios. Olha só, ainda no versículo 18. Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Eu já falei sobre isso e agora, pela, o quê? Ignorância. Miguel, o que ignorância significa? Eu sei o que é, mas eu não consigo definir. Ignorância, queridos, significa falta do conhecimento verdadeiro de Deus. Ignorância, nesse contexto, está dizendo uma falta do real conhecimento ou do conhecimento de Deus. Abram aí em João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Olha o que essa palavra vai dizer para nós. Isso é o próprio Jesus dizendo, viu? Então Jesus voltou a falar: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso aqui é João 8, versículo 2. Agora volte aí para Efésios. Então, quando eu falo de ignorância, ou melhor, quando o apóstolo Paulo fala de ignorância, ele está falando de alguém que está desprovido do saber. Eu não gosto dessa palavra, você é burro, não. O ignorante, ele não necessariamente é burro. Ele está alheio ao conhecimento verdadeiro. Ele não tem acesso ao saber verdadeiro, ao saber que realmente importa. Que é o quê? O conhecimento de quem? De Deus. Que é o quê? A vida de quem? De Deus. Então ele está alheio a isso. E olha aqui o que está dizendo. Ignorância também pode significar estado de quem ignora. Então o gentio ele tem essa dupla faceta aí da parte da ignorância. Primeiro, ele está alheio do conhecimento verdadeiro. E segundo, ele não quer o pensamento verdadeiro. É exatamente por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Em Romanos 10, versículo 17 vai dizer: logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Olha a situação dos gentios. Olha aqui um apelo ao Evangelho. Olha como está a situação deles. Eles estão desprovidos do conhecimento. Eles são ignorantes. Eles não conhecem a verdade. Mas o que a palavra está dizendo é que a fé vem pelo ouvir a verdade das Escrituras, a verdade da Bíblia. E na última parte do versículo 18, olha o que ele vai dizer. Obscurecidos no entendimento, já falamos, separados da vida de Deus, pela ignorância e o que? Dureza do coração. Quando nós falamos de dureza de coração, o que nós imaginamos? Nós imaginamos um coração que não é maleável aos preceitos de Deus. Quando nós falamos de coração duro, nós falamos de um coração teimoso. Quando nós falamos de um coração duro, nós falamos de um coração que é inflexível. Quando nós falamos de uma pessoa com coração duro, nós estamos falando de um coração que é obstinado. O que é isso, Miguel? Coração que é obstinado? Melhor, persistente no erro. O gentio, ele tem um coração duro. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós é: não andem mais, não procedam mais como procedem quem? Os gentios. E uma vez, nesse dia, nessa semana no seminário, nós estávamos perguntando uns aos outros na aula quem eram as nossas referências. Eu disse uma referência que eu tinha. Falei do irmão que me ensinou o que era missão, o que era vida com Deus, o que era relacionamento. Por quê? Porque esse irmão
Era um irmão que comia com os outros, ia lanchar como a gente faz. Ele sabia muito de Bíblia, ele ensinava muito bem, ele era uma pessoa completamente humilde, ele cuidava bem da sua esposa, ele gostava de esporte, ele gostava de praia, ele gostava da turma. Eu não sabia que era possível uma pessoa ser espiritual e ser assim. Ele me ensinou que é possível. Ele me ensinou, o melhor de tudo, o caminho de missões. Foi ele que me introduziu nos presídios. Então eu falei dessa referência que eu tinha. E outro amigo meu do seminário falou assim, Paulo Vitor, você tem alguma referência na sua vida? Algum exemplo que te motivou? E ele falou, eu não tenho nenhum. Na verdade, todos os meus exemplos são em pessoas que... Na verdade, os meus exemplos são exatamente o que não fazer. Aí as pessoas olharam, sério, cara? Sério? Eu conheci muitos pastores que estavam muito mais comprometidos com a sua palavra, com as suas convicções, do que com o que a própria Bíblia dizia. Isso é um sinônimo, ou isso é uma das melhores demonstrações que eu já vi sobre o que é dureza de coração. O teu coração tem que ficar duro. Será que você é duro na queda, não abre diante do trem, não retrocede mesmo quando as pessoas dizem que você está errado, te provam biblicamente? Será que você é tão duro assim quando uma pessoa te aconselha, quando outra pessoa te aconselha, quando outra pessoa te aconselha, quando outra pessoa te aconselha, até o Facebook te aconselha, e mesmo assim você persiste no pecado, você está tendo uma característica de um coração duro, de um obstinado, de um cara que é persistente no erro. Lembre-se, essa característica não deve ser uma característica de crente, é uma característica de uma pessoa que não conhece, que não tem acesso ao conhecimento do verdadeiro Deus. Então, ele vai dizer mais uma coisa aqui, ó. Ignorantes por causa da dureza do vosso coração. No versículo 19, olha o que acontece. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Por que eles se tornaram insensíveis? Por que essas pessoas se tornaram insensíveis? Porque elas não tiveram uma boa consciência, porque o coração deles endureceu. Porque os corações que ali batiam estavam mais petrificados do que a própria pedra, do que a própria rocha. E por causa dessa dureza do coração, muitos se entregaram à devassidão. Eles se tornaram insensíveis, porque eles não tiveram uma boa consciência. Muitos teólogos dizem que a consciência que você tem, fiz uma coisa errada, a consciência fica pesada. Na verdade é o que? É Deus ainda falando o que é certo e o que é errado para você. Ainda é um resquício de Deus dentro da sua própria mente, dentro do seu intelecto. E no presídio, quando alguns jovens vão falar assim, do primeiro furto, do primeiro assalto, eles dizem que certamente foi um momento de uma adrenalina muito forte na vida deles. O coração deles só faltou sair pela boca. Ele ficou com consciência pesada, mas depois do terceiro furto, a mente deles se cauterizou. E aquilo que era peso, agora virou prazer. O prazer da adrenalina. Outro jovem, outro homem, lá no Amanaí, em Maranguá, falou o seguinte para mim. No primeiro homicídio, eu fiquei tão mal que eu achava que eu ia morrer. Mas, depois do terceiro, eu vi que não era muito sério assim não. Isso é exatamente uma demonstração de dureza, de insensibilidade, de cauterização de mente. Com os jovens, com nós, conosco, a mesma coisa. Eu lembro da primeira vez que eu beijei uma menina, aí eu fiquei com o coração tão acelerado. Ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Depois eu gostei da parada, meu amigo, aí o negócio virou diversão. O pecado vira diversão. Muitas vezes o pecado vira diversão. Uma diversão tola, uma diversão que não leva a canto nenhum. Ou melhor, leva sim para um estado de separação de você e Deus. De mais separação de você e Deus. Dureza de coração significa calejado mentalmente, sem sensibilidade para o que agrada a Deus ou para o que o desagrada. Calvino, sobre a cauterização da mente, também falou o seguinte: tendo destruído a sensibilidade do coração e afrouxado os laços do remorso, se entregaram a todo gênero de iniquidade. Somos, por natureza, corruptos, inclinados ao mal. Ou pior ainda, somos totalmente inclinados ao mal. É isso que acontece quando nós nos tornamos duros de coração. E o que a palavra está dizendo é que todo gentil é duro de coração. É insensível de coração. É por isso que nós não podemos ir até Deus por nós mesmos. É por isso que Deus vem até nós, porque nós somos tão duros de coração que nós não queremos a Deus.
ler a Bíblia todo dia, ir para a igreja, se batizar, um pseudo-batismo, estar no meio dos jovens aqui e todas as programações para a igreja, não significa que você vai para o céu. Ter um piano em casa, lembra dessa, sabe? Ter um piano em casa não significa que você é um músico. Entendam isso. Da mesma forma, se vocês virem para a igreja todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas-feiras, não significa que você vai para o céu. Deus precisa agir no seu coração. Deus precisa agir na sua mente. Então, o que foi que aconteceu? A consequência disso foi que eles se entregaram à devassidão. Devassidão é um estilo de vida entregue à sensualidade a qualquer preço. Devassidão significa uma vida que busca os prazeres sexuais, uma vida que procura explorar os prazeres sexuais a qualquer preço. Aí a missionária Andréa Vargas, quem estava na conferência lá da Igreja Batista Aliança, sabe o que eu estou falando? Foi que ela disse que quando uma sexualidade não é bem regida, não é bem orientada, o que é que acontece? A primeira coisa que acontece é a masturbação. Primeira coisa. Daqui a pouco uma coisa vai levando a outra, geralmente acontece isso. Aí vai começar a assistir um filme pornozinho. Não, aqui só para distrair. Aí depois eu quero mais. Aí quando você começa, mas tem um bom, olha esse aqui, aí você assiste outra vez. Aí quando vai no trabalho, mas deixa eu dar só uma olhada nisso aqui, assistir um filme pornô. Aí o que acontece? A sexualidade está sendo explorada de qualquer maneira. Aí o que acontece? Você vai e se prostitui, vai para o cabaré, começa a explorar a sexualidade a qualquer preço. Homens, ou até mulheres. Aí depois o que acontece? Quando a sexualidade é má orientada, é má dirigida, aí a internet começa a ser usada para o benefício do mal. Aí surgem os pedófilos, surge o adultério, surgem os relacionamentos através da internet que te afastam de Deus, que são pecado. Tudo por causa de quê? Porque você não soube dominar a sua sexualidade. Sexualidade é uma coisa que nós todos temos. E nós precisamos submeter a nossa sexualidade aos pés da cruz. Porque uma coisa leva a outra. E pasmem o que eu vou dizer. Muitas pessoas se entregam até a prazer com animais. Prazer a qualquer preço. Muitas pessoas vendem o seu corpo. Eu conheci muitos jovens, jovens bonitos, jovens que demonstravam certa masculinidade, mas se vendiam o corpo para homossexuais para ganhar um tênis Nike, para ganhar roupas, para ganhar status, e começavam a ter relações sexuais ilícitas por causa do que queriam ter. Isso é devassidão sexual. Isso é devassidão. Corromper é você sair da linha com relação à sua sexualidade. Mas a palavra de Deus não diz só devassidão, não. Olha qual a palavrinha que ela diz aqui, esse advérbio. Aí sabe, então olha só, havendo se tornado insensíveis, se entregaram à devassidão, para converter com avidez todo tipo de impureza. Por que avidez? Porque quem se entrega a esse estilo de vida, se entrega a um estilo de vida insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você explora isso, mais vazio você fica. É por isso que eles cometem com avidez, com bastante entusiasmo. É por isso que quando eles mergulham no pecado, eles mergulham de cabeça também. E isso acontece muitas vezes, ou conosco mesmo, ou com as pessoas que estão ao nosso lado. Atentem para isso. Então, uma explicação sobre os problemas mais frequentes enfrentados pelos jovens, tanto crente como o descrente. Vou citar um problema. Masturbação. Eu falei sobre isso. Cuidado, pessoal, orem para que eu não seja mal compreendido. Porque a masturbação é algo que acontece, isso é fato. Não tem como negar. Então eu vou tentar responder algumas perguntinhas aqui, alguns assuntos básicos sobre masturbação. Não vai ser uma aula sobre masturbação. Vai ser só uma ideia de quando vem a masturbação. Geralmente, ela vem no início da adolescência, quando os impulsos sexuais surgem com maior intensidade, preparando o corpo para a fase adulta. Se chama puberdade. Nós comentamos também no estudo passado. Então o corpo vai reagir. O teu corpo vai mostrar um amadurecimento físico
para te preparar para a fase adulta, e nós temos sexualidade, isso é fato. Todos nós temos sexualidade. E o que a masturbação vem, muitas vezes, sabe? Como uma saída alternativa. Sabe? Muitas vezes você está com que o teu corpo está falando e os teus desejos estão ali à flor da pele. Aí o que acontece? Você começa a enveredar para uma ideia que diz o seguinte, que masturbação é um alívio momentâneo do prazer descontrolado. Cara, tu precisa relaxar mais um pouquinho. E vai nisso. Muitos jovens começam com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos. Eu comecei com 11 anos de idade. Eu comecei a entrar por esse caminho. Exatamente pensando nisso, é um alívio momentâneo para o prazer incontrolável. A masturbação para muitos também é uma demonstração de maturidade, ou melhor, de masculinidade. A masturbação vem, mas não. Aí o jovem, quando entra nessa vida, mas o cara já se sente mais, o cara já se acha mais, o cara acha que saiu da fase do Max Steel e entrou agora para a fase adulta. E ele começa a se enveredar por esse lado. E as pessoas incentivam, viu? Então, a masturbação se torna uma prisão para muitos. Por quê? Vou dizer alguns motivos aqui. Por que a masturbação se torna uma prisão para muitos? Primeiro, porque existem pessoas completamente viciadas em masturbação, que fazem uso dessa prática diariamente, ou pior, várias vezes por dia. Essas pessoas se tornam viciadas. Essas pessoas se acorrentam, elas mesmas se prendem. O diabo nem precisa perder tempo com elas. Porque, como a gente já tinha conversado sobre isso, o diabo não derruba quem está deitado. O diabo não derruba quem está caído. E uma pessoa que ela mesma produz o próprio abismo, o diabo nem tem dor de cabeça para querer derrubar, porque você já está caído. Por outro lado, a masturbação se torna uma prisão para muitos, porque existem também pessoas que não fazem uso dessa prática com tanta frequência. Então, amigo, não é bem assim não. Nem todo mundo que se masturba é uma pessoa que é viciada várias vezes ao dia ou todo dia. Não, existem também pessoas que usam com moderação. Já pensou nisso? Então elas fazem uso dessa prática, às vezes, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, e acha que está bem. Só que toda semana ela bate um ponto com relação a isso. E isso se torna uma constância. E ainda que ela consiga se libertar, ela não prova, ela não desfruta de verdade dessa libertação. Olha só. Terceiro, porque muitos comentam, mas poucos pedem ajuda ou ajuda. Quando eu falo de masturbação, eu estou falando de um inimigo que tem entrado dentro das nossas vidas, um inimigo invisível. Um inimigo que entra dentro das nossas vidas de uma maneira silenciosa. Onde você não comenta e também ninguém comenta com você. E por isso, muitos sofrem sem pedir ajuda, ou aqueles que não sofrem não ajudam aqueles que estão passando por necessidade. Exatamente porque é um assunto muito ruim de lidar. Muitas pessoas passam por isso, mas poucos querem comentar sobre o assunto. Acha que o assunto é brincadeira, fica e fogem, ficam escorregadios. Então a masturbação se torna uma prisão porque poucos falam, poucos ajudam e poucos são ajudados. Quarto motivo, porque existem muitas pessoas defendendo o uso da masturbação para quem quer preparar o corpo para o ato sexual. Eu não falo só antes, eu falo dias antes. Existem muitas pessoas das ciências sociais, inclusive da ciência da saúde, que recomendam masturbação. Recomendam masturbação para os jovens. Você precisa se conhecer. Você precisa saber do que você gosta. E o mundo tem falado contra Deus. Para quê? Para que você se aprisione mais ainda. Para que você fique alheio do conhecimento de Deus. Para que seu coração fique duro. Para que você possa estar separado da vida de Deus. Para que você torne seu pensamento uma vaidade, uma futilidade. Para que seu pensamento se torne obscurecido. O mundo tem trabalhado em prol disso. O mundo tem trabalhado de noite em prol disso. Hoje, há estudos que dizem, eu não sou estudante da área, mas muitas pessoas dizem, que o fato de muitas meninas estarem menstruando muito cedo é por causa do apelo visual que a televisão tem.
As novelas estão cheias. Eu lembro que quando eu tinha Malhação, foi um vício que eu tinha muito grande, para eu me sair do vício da Malhação foi uma luta. Graças a Deus eu sou limpo. Estou limpo, viu, Yuri? Só fui hoje. Saí do vício da Malhação. Meu amigo, a comadre com 12, 13 anos, eu quero ficar com você. Ah, vai dormir lá em casa. O mundo está falando isso. A sexualidade está toda, está mil. Então, há estudiosos que dizem que o fato de meninos estarem menstruando muito cedo é porque a sexualidade delas está sendo explorada antes da hora. Antes da hora. Então, olha só, quando eu vou falar agora, depois que eu falei desse inimigo, depois que eu falei dessa prisão, agora uma pergunta. Quem se masturba? Primeira resposta. Meninos, adolescentes, jovens. Essas pessoas se masturbam. Ah, amiga, é verdade, isso é coisa de menino, isso é coisa de jovem. Errado. Sabe quem também se masturba? Homens casados. Homens casados também possuem essa prática. Uma vez, escutando um conselho de um servo do Senhor, ele falou o seguinte: Miguel, existem casais que só se excitam ao assistir filmes pornográficos. Isso leva para onde? Para a dependência. Isso leva para onde? Para uma saída alternativa. Aí o cara vai e apronta isso. Quem mais se masturba? Meninas, adolescentes. E aí é que deve estar a parte mais sensível, a parte mais complicada de todo o nosso assunto. Porque existem meninas que estão com essa prática. Meninas com boa aparência, que são pessoas de gente boa, que são pessoas bastante legais, são pessoas que se relacionam muito bem, mas que sofrem intimamente essa prática. E elas estão aprisionadas. Porque para a mulher é 20 vezes mais difícil confessar um pecado desse jeito do que um menino, do que um jovem. Para a mulher é muito mais complicado. Quem se masturba também? São só as meninas? Mulheres casadas também entram, ou podem entrar, ou já entraram por essa vereda. Mulheres casadas. E muitas delas são mulheres que não são saciadas sexualmente por seus parceiros, por seus maridos. E entram também por essa viela, por essa rua alternativa, por essa vereda alternativa do prazer. E pasmem, muitos de tudo que eu já falei encontram-se dentro da igreja do Senhor. Por isso que eu estou dizendo que é um inimigo invisível. Esse inimigo invisível não é o diabo. Por isso que eu digo que é um inimigo que não faz, é que nem um ninja, ninguém escuta, porque ninguém fala com assunto. Porque ninguém quer limpar a privada, como diz na Bíblia. Ninguém quer fazer o trabalho sujo. Tratar desse assunto é complicado, é tratar do aspecto sujo. Lembram da mensagem de Tessalonicenses? Sobre o que o pastor falou? Quando nós entramos no âmbito de igreja, nós sempre vamos ver pessoas que foram abusadas sexualmente. Por que tratar desse assunto sexual conosco? Porque é algo que nós passamos. É algo que nós já vivemos. Ou algo que nós vamos viver. Ou algo, para a glória de Deus, que nós ou vamos nos libertar, ou nem entrar por esse caminho. Mas é uma realidade que tem derrubado jovens. Lembro? Eu vou falar da minha experiência pessoal, aí vocês descartem essa experiência pessoal, caso não estiver adequadamente ao seu coração, porque é apenas uma experiência pessoal, não é a Bíblia. Então, comigo, eu sofria, rapaz, com isso. Mas eu tinha tanta dificuldade disso, eu estava lendo a Bíblia, eu estava tentando viver a vida de uma maneira séria. Eu conversava com os meus amigos a respeito disso. Eu até pensava em se alejar para nunca mais poder se masturbar. Aí um amigo falou o seguinte para mim: Miguel, o problema não está nem na sua mão direita nem na sua mão esquerda. O problema não está nas suas partes íntimas, o problema está na sua mente. Quando você vence a sexualidade a qualquer preço dentro da mente, você está dando um passo avante para ser vitorioso, ou para triunfar em cima da masturbação. Quando eu compreendi isso, eu entendi que eu precisava substituir o pensamento. Toda vez que eu pensava na parada, toda vez
que eu sentia vontade de fazer algo, é como se o balãozinho das revistinhas de quadrinho que surgiu, né? E toda vez que o balãozinho surgiu, eu quer saber, tirava e pensava em outra coisa. Queridos, eu passei anos da minha vida assim. E eu pude ajudar várias pessoas com a minha experiência, com a palavra do Senhor, com o meu relacionamento, com a minha amizade, muitos jovens. E o que Deus fez através de mim, por causa da libertação da masturbação, foi que pouco tempo depois que eu estava liberto da masturbação, Deus começou a entregar para mim algo que poderia ser o meu dom, algo que poderia ser minha vida. Eu só comecei a entender a Bíblia e a refletir, a viajar na Bíblia, eu só comecei a pregar depois que eu me masturbei. Agora, sai da minha experiência, depois que eu parei de masturbar. Obrigado, Léo, por suas sobrancelhas ficarem assim. Obrigado. Obrigado. Toda vez que a sobrancelha fica assim, eu medito que eu falo. Bom, Léo, obrigado. Quando eu parei de masturbar, você pode saber no caminho. Isso vai acontecer com você? Não. Mas vai acontecer, vou falar de algo real. Jovens estão vivendo completamente culpados e aprisionados dentro da igreja, sem vontade para frente, se achando culpados, se achando um lixo diante de Deus por causa dos seus pecados sexuais. Eles vivem completamente derrotados por causa do não domínio dessa área dos seus corações. São pessoas que não vão para frente. Muitas pessoas das nossas igrejas não servem mais, não é porque não descobriram talento, isso também, mas porque se sentem derrotados, porque não conseguem vencer os seus pecados diante de Deus. Eu estou dizendo uma coisa para vocês, existe saída, viu? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe sim libertação. Deus fez isso comigo, fez isso com vários jovens. Porque isso é pureza. Porque quando nós paramos de nos masturbar, não é simplesmente a prática que nós vamos atacar, mas o pensamento, a substituição do pensamento. Quando Paulo fala de aspectos dos gentios, ele fala de quê? E os gentios eram assassinos. E os gentios eram ladrões. Ele fala disso? Em Efésios, ele começa a falar dos gentios, começando por quê? Pelo pensamento. Pense nisso. Pense nos seus pensamentos. Pense no que a palavra de Deus fala para o nosso pensamento. E olha só, quando nós falamos de masturbação, quais são as consequências da masturbação? Muitas vezes é um vício que se estende até o casamento. Eu lembro que uma vez um jovem muito feio e muito novo casou com uma menina muito bonita. E a esposa dele estava esperando ele no trabalho e tinha se escondido. E a esposa dele estava querendo fazer uma surpresa para ele. Né? Queria fazer uma surpresa para ele. E ela se escondeu. Quando ele viu que ela não estava em casa, ou quando ele não achou ela, sabe o que ele fez? O jovem crente tirou um DVD pornográfico da sua bolsa, colocou no DVD e começou a assistir, começou a se masturbar. Sabe o que aconteceu tempos depois? Já viu que ele. Olha que o cara era feio. Isso não depende de beleza. Isso depende de como o teu pensamento está. Você planta pornografia, você quer colher o quê? Santidade. Você planta um mau domínio sobre essa área tão sensível, tão perigosa e tão destrutiva, que pode ser destrutiva, mas também pode ser uma maravilhosa bênção de Deus. Porque Deus não colocou uma bomba atômica nos nossos corações. Nós é que fazemos das virtudes que Deus coloca nos nossos corações bombas atômicas para nos destruir e destruir quem está à nossa volta. E quando Deus colocou sexualidade em você, Ele falou, agora eu vou botar um negócio aqui na vida desse ser humano, para o ser humano pecar. Foi isso não, meu amigo. Não foi isso não. Quem escolhe pecar somos nós. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações. Mas o que nós devemos fazer é escolher Deus. Quando nós dominamos a nossa área sexual, nós estamos sendo vitoriosos sobre Satanás. Nós estaremos nos libertando de vários problemas das nossas vidas, que podem gerar sérias consequências. Nessa semana, eu e o amigo, nós tivemos acesso à informação sobre um amigo nosso, amigo de tempos, que se enveredou nessa área e vai ter que pagar caro por isso. Vai ter que pagar caro por isso. Queridos, quando você não vence esse pecado, fica mais fácil de você adulterar no futuro. Pense nisso. Se você, eu vou casar porque quando casar resolve. Resolve? Olha o tanto de adultério. Já não tem assunto todo dia. O que é mais? Meu irmão, porque o nosso coração é corrupto, é completamente mau, é tremendamente corrupto, quer mais. Quando você se entrega ao desejo sexual a qualquer preço, nós fazemos com avidez, porque nós nunca estamos satisfeitos.
E nós queremos uma, duas, três, ou um jovem, ou dois jovens, ou três jovens, ou um homem, depois na próxima semana o segundo homem, ou o jovem, aí ele é lindo, aí ele é um gato, aí ele tem pegada, ele tem isso. Então a pessoa começa a viajar. E nós viajamos por nós mesmos. Saibam disso, o balão vai se formar. Cabe a você sacudir o balãozinho, substituir o pensamento. Quando também nós falamos de quem vence ou quem não vence, nós olhamos para a masturbação e dizemos: Miguel, será que masturbação é errado mesmo? Meu amigo, você quando olha para a masturbação, geralmente masturbação está ligada à cobiça. Já pensaram nisso? Já perceberam isso? Está ligado à cobiça. Olha o que é que Mateus 15, versículo 18 até 19 fala. Eu quero que Mateus 15, versículo 18. Olha aqui. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que torna o homem impuro. Olha só, a impureza vem da onde? Do coração. Atenção, meu pessoal, vocês estão viajando aí já. Sai do coração. Versículo 19. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os furtos, os falsos testemunhos, a mentira, né? E a calúnia. É isso que Jesus Cristo fala. Thomas Watson falou o seguinte: a cobiça é a embriaguez sem bebida. E outra vez Thomas Watson falou o seguinte, que não há melhor antídoto contra cobiçar aquilo que é dos outros do que satisfazer-se com aquilo que é seu. Cobiça é fruto do coração ingrato. Está percebendo? Inveja é fruto do coração ingrato. Quanto mais estamos satisfeitos em Deus, mais nós deixamos de cobiçar aquilo que não é de Deus. Porque existe um buraco no nosso coração. E se ele não for preenchido por Deus, ele vai ser preenchido com os chilitos dessa vida. Quem lê entende. Com os chilitos dessa vida. Chilito, compra-se um sacola desse tamanho, come feito um condenado na hora do recreio. Mas você cansa a sua mandíbula de tanto mastigar. Mas de fato você se alimentou? Contra os chilitos, Jesus responde: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Nós buscamos comer, mas existe uma coisa só que pode nos saciar. Isso se chama Deus. Esse espaço só pode ser preenchido com Deus. Porque se não for preenchido com Deus, nós vamos buscar os chilitos da vida e vamos descobrir que nós estamos ficando mais vazios ainda. Então, para a nossa reflexão, por que se masturbar ainda? Sabe? Porque se você fizer a vontade da sua mente, a vontade corrupta da sua mente, sabe o que é que a palavra vai dizer? Abra aí, voltem em Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo, não vou ler de novo. Ele vos deu vida, estando vós mortos das vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poder e do ar, esse é o diabo, o espírito que age nos filhos da desobediência, aí o diabo de novo, entre os quais todos nós andamos, entre os quais todos nós também andávamos no século passado, né? Seguindo o quê? Os desejos carnais, fazendo a vontade da mente da carne. Eu vou dizer uma coisa para vocês: fazer a vontade da mente corrupta é, em primeiro lugar, andar no caminho desse mundo, conforme o texto. Segundo lugar, andar conforme o diabo. E terceiro lugar, você faz a vontade da carne. Atenção, pessoal, você faz a vontade da carne. Lembrem-se disso. Pensamento corrupto te leva para essas coisas aí. Pensamento corrupto te leva para isso. Então, olha só, como se livrar, então, da masturbação? Há esperança? Ou você vai esperar para o casamento? Se você esperar para o casamento, saiba, você não está solucionando o problema. Você está colocando o problema para debaixo do tapete. E aí você está plantando de novo. Aí daqui a pouco no casamento você vai colher coisas mais sérias ainda. Isso eu não estou nem falando do teu relacionamento com Deus. Eu estou falando do nível muito mais abaixo. Eu estou falando das tuas próprias consequências nas tuas próprias vidas, na tua própria vida. Na tua própria vida. Então, olha só, abram em Efésios 4:22, a continuação do nosso texto. Olha aqui, Efésios 4,
22. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. O que a palavra do Senhor está dizendo é que as tuas atitudes pecaminosas são como a roupa suja. São como a roupa que está encardida, fedorenta. Sabe o que é que você tem que fazer? Tirar essa roupa suja. A Bíblia para por aí? Não. Olha só o que ela fala. E a vos renovar no espírito de quê? Da vossa mente. Por onde começa, mais uma vez? Por onde começa a mudança? Dentro da nossa mente. Dentro dos nossos corações. Olha o versículo 23, 24. E a vos revestir. Quer dizer, eu já tirei a roupa suja, mas nua não vou ficar. Agora eu vou revestir dessa nova roupa, dessa roupa limpa pelo sangue de Jesus Cristo. Essa roupa que o próprio Jesus Cristo me deu. Olha aqui, versículo 24. Criados segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Usa essa roupa. Está vendo como o jogo é substituir? Você está passando por masturbação, está com problemas nessa área, substitui o pensamento. Se para substituir o pensamento você precisa parar com as práticas que você está tendo agora, para de assistir a porcaria do filme pornô. Isso aqui entrou na minha vida também muito cedo. Muito cedo. E os mais velhos gostam de mostrar isso para os mais novos. Há pais aí que quando os filhos completam 18 anos, levam os filhos para terem experiências sexuais. Para que achar um ato de iniciação. A idade maior. Cuidado. Cuidado com isso. Filme pornográfico fica aqui, ó. Fica aqui. Aí vai dormir, aí vem filme. Aí vai tomar banho, aí vem filme. Aí tá no ônibus, aí vem filme. Rapaz, não entre por isso, porque vícios mentais são piores do que o crack. Porque crack, eu preciso de um dinheiro para comprar. E eu preciso pagar minha dívida, senão morro. Mas vícios mentais, eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso estar num lugar adequado. Eu só preciso pensar. Isso pode ser no ônibus, inclusive na pregação, inclusive na leitura bíblica. O flash vem. Se você continuar se alimentando disso, para onde você vai? A não ser a rua. A palavra de Deus trata isso com muita seriedade. Abram também aí, está vendo como a substituição acontece? Romanos 12. Olha aqui, versículo bastante conhecido aqui nosso. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Desculpa, só 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer aprender, desfrutar ou compartilhar da boa e perfeita vontade de Deus, você não pode estar moldado com os moldes desse mundo. E se você não quer estar moldado nos moldes desse mundo, você precisa renovar sua mente. Isso é algo diário, pessoal. Porque senão, você fica com a mente mais parecida com a do diabo, que é o regente, o maestro principal desse mundo, do que com a mente de Cristo. Atentem-se para isso. Mais uma vez, ele diz que a transformação deve acontecer, em primeiro lugar, dentro da nossa mente. Abra em Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensa nisso. Para de pensar em sacanagem e começa a pensar nessas coisas. Então, como você vai começar a pensar nessas coisas? Não vá cair na onda do filósofo grego, viu? E até Deus conforme a sua própria mentalidade, porque você não vai conseguir. Você tem que buscar esses pensamentos lendo a palavra de Deus. Se encha os seus pensamentos dessas informações aqui. Encha o seu pensamento, o seu coração dessa palavra, desses conceitos, desses preceitos do Senhor. É por isso que você deve detonar na leitura bíblica. Eu não vou perguntar quem é o Romanos todo. Eu não vou perguntar. Isso aqui não é um jogo. Isso aqui não é uma competição. Isso aqui é vida. Isso trata de vida.
Eu me coloquei aqui para incentivar vocês a ler Romanos. Leu quem quis. E quem leu soube realmente tirar proveito disso. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas ler a palavra do Senhor, além de trazer conhecimento de Deus, nos dá prazer. Nos dá prazer, pense nisso. Se você ainda não tem prazer em ler a Bíblia como o salmista tinha, em salmodiar a Deus, pense nisso. Você está longe da sensibilidade de Deus. Provavelmente o coração esteja endurecido pelo pecado. Substitua o teu pensamento. Sobre os pensamentos, um cara que eu gosto muito, David Wilkerson, que fundou o Desafio Jovem lá nos Estados Unidos, falou o seguinte: devemos buscar a mente de Cristo, e sua mente não é materialista, não se focaliza no sucesso ou na riqueza. A mente de Cristo se focaliza apenas na glória de Deus e na obediência à sua palavra. Que maravilha, eu vou ler de novo. Devemos buscar a mente de Cristo, e sua mente não é materialista, não se focaliza no sucesso ou na riqueza. A mente de Cristo se focaliza apenas na glória de Deus e na obediência à sua palavra. Ô glória! Então, Deus é quem nos ajuda. Lembre-se disso, é Deus quem nos ajuda. Mas quem Ele ajuda? Ou como acontece a ajuda de Deus? Sabe quem Ele usa para ajudar? Nós mesmos. Quem está passando por essas dificuldades, sabe quem é que deve ajudar? Nós mesmos. Sabe onde é que nós devemos buscar ajuda? Nós mesmos. Não dentro de nós, mas dentro do povo de Deus. É isso que Deus quer para a nossa vida. Lembre-se aí, por que eu estou falando isso? Agora passe mais uma vez a sua página e abre em Colossenses 3. Por que eu estou dizendo que Deus quer usar nós mesmos para nos ajudar? Colossenses 3, abre aí. Versículo 16. Colossenses 3,16 vai dizer o seguinte: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, e ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Quem é que Deus usa para transmitir sabedoria? Nós mesmos, uns aos outros. E qual é o principal combustível dessa sabedoria? A palavra de Deus. Ela deve ser como lida apenas? Não, meu amigo, ela deve habitar ricamente, ao ponto de transbordar do seu coração. Sabe o que é que você não evangeliza? Vou falar de novo. Sabe por que é que muitos de vocês, ou muitos de nós, não evangelizamos? É porque a palavra não está no nosso coração. Nós só falamos do que o coração nosso está cheio. Quando eu assisti o BOP 2, meu amigo, eu passei uma semana falando do BOP 2, foi não, Duda? Vingadores? Meu amigo, o melhor filme de ação do mundo, de toda a história. Porque foi tão legal ver o Hulk balançando ali, sabe? Dizendo Hulk mais. Foi tão legal ver isso ali, que ele ficou na minha mente. Se Cristo não estiver na nossa mente, nós não iremos falar dele. Se conhecer Cristo for chato, apático, sonolento, se a nossa mente se desconcentra facilmente quando falamos de Cristo, como é que você vai falar desse Cristo? Como é que você vai falar, pregar um evangelho que não está habitando ricamente dentro do seu coração? Pode ir para tantos férias se você quiser. Você pode passar 3 meses só aprendendo técnicas evangelísticas. Sabe o que você vai fazer? Você não vai falar. Porque você não está cheio da palavra de Deus. Deus quer que nós nos ajudemos com relação a isso. Então, a primeira aplicação, desculpa aí, a primeira aplicação desse estudo, a santidade, que é o aspecto visível da salvação, como dizia o Charles Spurgeon, começa pelo nosso interior. Isso para você. Começa pelo nosso interior, em nossa mente, em nosso coração. Quer ser santo? Começa por dentro. Não começa cortando teu cabelo. Quer ser santo? Não pega o teu all-star, tira o all-star, agora eu vou mandar aqui, não, pastor. Um sapato bonito e com uma blusa bonita. Santidade não começa por aí. Gostou, pastor? Santidade não começa por aí. Santidade não começa com você cortando seu rastafari para colocar um topete para achar que vai ser mais santo. Porque isso não vai. Você não vai. Santidade começa a priori pelos nossos corações, dentro das nossas mentes. O homem interior precisa ser formado em nós. Paulo falou, rapaz, eu fico com tantas dores, eu fico tão aflito até que Cristo seja formado em você. Cristo deve ser formado em nós. Isso começa pelo nosso coração. E a segunda aplicação é que a principal mudança que nos diferencia das pessoas sem Cristo
é o nosso pensamento. É exatamente o que buscamos. É exatamente o que nós desejamos. Queridos, eu queria encerrar com a frase de um homem que também eu gosto muito, A.W. Tozer. Ele falou o seguinte: os grandes feitos do pensamento podem criar uma reputação, mas os hábitos do pensamento criam caráter. Como é o seu caráter? Seu caráter é aquilo que você faz no dia após dia.